Essa aula, ela é uma aula sobre essa disciplina que é introdutória a todo um eixo, podemos pensar assim, de disciplinas na área de organização. Então, vocês vão ter várias disciplinas durante o curso e, geralmente, essas disciplinas são conhecidas por ser o eixo central, ou o eixo duro, antigamente falava assim, né, o eixo duro do curso, né, a espinha dorsal do curso, podemos pensar assim também. Não sei se essas denominações ainda estão compatíveis, mas seriam as disciplinas talvez mais tradicionais e que talvez fez surgir essa área, que a gente chama de biblioteconomia, ou áreas relacionadas próximas dessa também, tá? E na apostila do curso, que veio, né, então não elaboramos, já veio na proposta do curso, tem tem um percurso ali interessante. Estou trabalhando mais ou menos nessa proposta, fazendo algumas adaptações e alguns acréscimos para vocês terem uma visão talvez um pouco mais ampla sobre esse conhecimento, tá? Mas enfim. Então, a disciplina o Moodle já está lá montado. Vou acrescentar alguns vídeos explicatórios sobre as atividades e também alguns vídeos indicando textos. Vou fazer a leitura do texto previamente. No vídeo, vou só dar uma chamada para vocês, caso vocês queiram ler, né, esse texto ou aquele texto, tá? Então, vai ter algumas coisinhas assim, que não são avaliativas, não vale ponto, só para quem quiser estudar mesmo, tá? Então, essa disciplina aqui no curso tem eu como professor, a tutora Leide e a tutora Sara. Nós estaremos acompanhando vocês, é uma disciplina de 30 horas, embora, como eu disse, como ela é introdutória a muitas disciplinas, acaba que tem muita coisa para dizer e, ao mesmo tempo, a gente fica em dúvida no que fala, que não fala, não, talvez vai ver mais para frente, né? Então, vai ser tudo assim, a pontinha do iceberg aqui. Tudo que eu vou falar aqui é só uma pontinha, tá? Na apostila, o percurso é mais ou menos pensado dessa forma: a organização da área, ou seja, entende-se que a organização do conhecimento, da informação, está dentro de uma área, ou de algumas áreas. E lá a autora trabalhou a área chamada por ela biblioteconomia e ciência da informação. Eu acho que a coisa é um pouquinho mais complexa. Então, eu trouxe aqui até alguns nomes de áreas, que a gente vai conversar rapidinho aqui sobre isso. Depois trabalha com sistemas de recuperação da informação, a evolução histórica, que de certa forma eu vou falar um pouco aqui, mas acredito que eu vou gravar um vídeo e deixar disponível lá para vocês, sobre a evolução histórica da organização, né, dos documentos, da própria catalogação, né, trata-se disso. E essa relação de organização do conhecimento e organização da informação, que já deixa um adentro. Não é todo mundo que concorda que tem áreas diferentes ou que são a mesma coisa. Então, é uma coisa um pouco complexa aí. Então, organização nas áreas aqui, né? Vamos pensar aí. Eu fui pensando assim, que a gente geralmente, nós temos que pensar que nós estamos dentro do curso de biblioteconomia, que se diz no Brasil que esse curso de biblioteconomia, ele está dentro de uma área chamada ciência da informação. Vocês tiveram a disciplina Introdução à Biblioteconomia, né? Quem não teve vai ter repercurso também. Vocês devem ter visto alguma coisa assim, mas no Brasil, a pós-graduação, ou seja, pós-graduação, tudo que vem depois da graduação, né? Principalmente o mestrado e o doutorado, que são pós-graduações estrito sensu, são chamadas ciência da informação, na maioria, não são todas, da nossa área. E entendeu-se que ciência da informação é uma área maior, e dentro dela tem
os cursos como biblioteconomia, arquivologia, museologia. Mais recentemente, cria-se em alguns lugares, como no UFG, em Pernambuco, no Paraná tem um curso misturado também, que é chamado de gestão da informação. Então, nós temos aí de 3 a 4 cursos dentro dessa área que chama ciência da informação. Essa configuração é uma configuração brasileira, tá? Não é todo lugar que se pensa assim. E mesmo no Brasil, nós temos algumas universidades que não lidam dessa forma. Então, para algumas universidades, o curso de museologia não está dentro da ciência da informação. Ele está separado, ele é uma área independente. Tanto é que na estrutura da CAPES isso já mudou algumas vezes. Às vezes o curso de museologia estava dentro de ciência da informação, às vezes estava fora. E também tem algumas universidades que não têm o mestrado e doutorado em ciência da informação, e sim nas disciplinas específicas. Então, tem o mestrado em arquivologia, em biblioteconomia, e não em ciência da informação, de forma mais geral. Por quê? Entende-se que se a pós é uma especialização de uma área da graduação, então não pode ser uma área maior, e sim uma área mais específica, entende? Agora, como se fosse pensar assim, você vai para medicina, que é um curso de graduação, e aí você vai fazer uma especialização em nível de estrito senso, né, que eu falo mestrado, doutorado, sei lá, em psiquiatria, ou seja, você pega uma parte da medicina e vai estudar, né, que é a psiquiatria, ou, sei lá, oncologia. Então, a lógica seria, da maior parte das áreas, funciona dessa forma, ou seja, eu pego uma parte da graduação e especializo no mestrado, doutorado. Na nossa área, até por uma questão estratégica, acabou criando-se uma área mais abrangente. Lá dentro são trabalhos especializados, mas o nome e a abrangência da pós, ela é bem ampla, inclusive aceitando de pessoas de diferentes áreas, desde que a pesquisa seja sobre ciência da informação. Então, só estou dando um panorama introdutório para vocês entenderem que a coisa é um pouco mais complexa do que se diz na própria apostila do livro, tá? E aí eu pensei, então o que vamos falar? Vamos falar das áreas que foram surgindo e que denominam ou que relacionaram com o nosso campo, que hoje em dia a gente chama de biblioteconomia, ou de certa forma ciência da informação também. Então, a bibliologia é uma dessas áreas. Hoje em dia, ela é uma área que tem uma certa produção. No Brasil, não tem assim, cursos específicos, assim, não é comum graduações, mestrado em bibliologia. Mas, historicamente, ela é a ciência do livro. É a ciência da comunicação escrita, a arte de discorrer sobre os livros, de falar deles com pertinência, tanto no que diz respeito aí à sua temática, como à sua história. A história crítica dos livros, incluindo a sua origem, os temas, a tinta, a tipografia, a forma exterior, interior, sua divisão em manuscritos, impressos, eletrônicos. Então, a bibliologia ela aparece no final do século XVIII e evolui através do século XIX e XX para a ciência do livro, para a ciência do escrito, porque torna-se uma ciência mais ampla. Isso, assim, dependendo da perspectiva. Para alguns, a bibliologia vai ser a ciência dos documentos, dos registros documentais. Então, não vai entrar só questões escritas. Já para outros, seria a ciência do escrito. Tem um livro, gente, que é um dicionário. Hoje eu vou falar muita coisa, assim, muitos livros. É muita informação. Esse dicionário aqui ele é bem interessante, chama Dicionário do Livro. Dicionário, que é um dicionário só de termos sobre livros. Se vocês gostam de livros, é um dicionário interessante. Então, eu trouxe algumas definições aqui dele, porque como a gente não vai ter tempo de trabalhar melhor isso, vai estar só para introduzir essas informações. Mas existem livros específicos só sobre essa área, essa ciência, sabe? Livros, que tem detalhamentos, que discorre bastante sobre isso, tá? Então, é uma área aí que
não é a biblioteconomia, mas, de certa forma, a biblioteconomia herda dessa área muita coisa também, né? Ou relaciona com isso, tá? Outra área é o que a gente chama de bibliografia. A bibliografia, então, seria a disciplina que estuda os textos como formas conservadas, assim como seus processos de transmissão, da produção, a recepção. Como área de conhecimento, parte da bibliologia, ou seja, ela também tem uma relação na origem da bibliologia, que estuda as técnicas de identificação e descrição de documentos e a ordenação dessas descrições. Estudo da forma do material, né? Por isso que quem trabalha geralmente com bibliotecas de obras raras, né? Bibliotecas que vai tratar ali do documento, do papel, acaba estudando também os textos dessa área da bibliografia. Com comparações entre as variantes das edições e cópias, como meios de determinar a história e a transmissão dos textos. É uma arte de descrição, né, de descrever os livros, ou seja, muito próximo aí que a gente chama de catalogação, e alguns chamaria de catalografia, por causa da bibliografia também, né? A arte de conhecer livros, preparar listas de livros, mapas, etc. Então, veja que quando a gente lê essas definições, aqui é uma definições introdutória, tá, gente? Tem muito mais coisas. No próprio dicionário, imagina um livro inteiro sobre isso. A gente vê assim, nossa, mas parece muito com biblioteconomia. E é essa a questão. O que a gente estuda hoje, numa graduação, é provavelmente um mix, um cruzamento de matrizes de diferentes áreas que são muito próximas, que surgiram em lugares diferentes, mas depois foram, né, esparramando pelo mundo e que foram se relacionando, mas cada lugar foi dando um nome, tá? A bibliografia, talvez os países que ela esteve mais presente foi na Itália, na França, um pouco também na Inglaterra, mas em vários outros países também, que é essa área que produz listas, né, que trata do livro, dos documentos, tá? Que é uma área também muito interessante, tá? Existe no Brasil um evento, eu não sei se é só Brasil, acho que é Brasil e Itália, que chama Arte da Bibliografia, que tem disponível na internet os anais, acho que tem até as palestras também disponíveis, que é um evento interessante que resgata também, né, essa área, tá? Depois nós temos a área aí que a gente, não depois, aqui não tem uma ordem tão clara assim, né, mas que eu estou apresentando aqui, que é a própria biblioteconomia, que é o curso que nós estamos. A biblioteconomia, essa palavra, biblioteconomia, foi usado pela primeira vez em francês em 1839, na obra intitulada, né, Biblioteconomie, Instruction sur le arrangement, la conservation et l'administration de bibliothèque. Esse texto, essa obra publicada aí, né, em 1839, dá a inauguração dessa terminologia, mas a área em si, como a gente vê, ela meio que já existe. E aí, no Brasil, ficou mais próximo desse termo, que é biblioteconomia. O economia aí é no sentido de gestão, ou seja, a gestão dos livros, né? O que é economia? Na economia, né? A gestão ali das questões de finanças, aqui é dos livros. Só que nem todo país também vai utilizar essa origem, dessa tradução. Por exemplo, os países que falam espanhol, que a gente chama de hispano-hablantes, eles utilizam o termo bibliotecologia, gia, com G, logia, pronuncia ria, né? Por que bibliotecologia? Porque gia é estudo e bíblio, né, os livros. Então, seria os estudos dos livros. É a área que estuda os livros, por isso bibliotecologia. E não biblioteconomia, que é a gestão dos livros. Então, veja que também os termos acabam tendo origens diferentes, né? Um estava mais preocupado em fazer a gestão ali dos livros, da biblioteca,
e outra o estudo dos livros, né? Tudo que se desenvolveu. Mas são áreas, basicamente, é a mesma área. Hoje em dia, o país que fala em português acaba usando biblioteconomia, o país que fala em espanhol acaba usando bibliotecologia, né? Mas, atualmente, praticamente são quase a mesma formação, tá? São bem parecidas. Depois, nós temos aí uma definição mais recente de um francês que a bibliotecnologia, em sentido geral, é a atividade que utiliza e coordena todas as ciências que se orienta para a melhor apropriação do saber para os indivíduos, que vivem em comunidades diversas e em comunidades de valores, graças a ferramentas coletivas representadas por uma coleção verificada, recursos e serviços. Então, esse texto está disponível na internet, tá? Não tem tradução em português, até onde eu sei. Que trata aí da definir a biblioteconomia, né? Ele vai trazer até uns quadros, uma sistematização interessante sobre os sentidos de biblioteconomia que foi mudando, né? Um sentido mais técnico, às vezes até tecnicista, e aí saiu para um sentido mais acadêmico, mais científico, tá? E mais abrangente. Uma obra que eu indico é sobre uma fundamentação mais robusta sobre a biblioteconomia, porque às vezes a biblioteconomia, até para pessoas da nossa área, é pensada de forma muito técnica, mas é uma área que já tem fundamentação, e essa obra aqui é interessante por causa disso. Ela é do Rendon Rojas, do México, que são as bases teóricas e filosóficas da biblioteconomia, né? E ele sistematiza esse conhecimento como as bases filosófica, lógica, metodológica, teórica e extrateórica. Então, se alguém falar que a biblioteconomia não tem uma epistemologia muito bem desenvolvida, temos caminhos aí andados, tá? Tem obra aí, talvez é falta de estudo das pessoas. Depois nós temos aqui também, que de certa forma é uma área também que mistura com as outras, que é a documentação. Ou poderíamos dizer, de forma assim como área, a documentalogia, que é a área que trata da atribuição hermenêutica ou interpretativa no sentido de buscar meios e métodos que dêem conta da mensagem do autor. Tá? As duas grandes obras da documentação, gente, é o Tratado da Documentação, que no Brasil nós tivemos uma tradução recentemente, acho que tem uns 10 anos, mais recente, né? Esse tratado da documentação, ele se eu não me engano, é de 34. Deixa eu ver aqui. E aí, o Brasil nós tínhamos uma editora no Brasil, do professor Briquet de Lemos, da UNB, que fazia traduções das obras da nossa área. E ele estava encerrando as atividades dessa editora, mas ainda queria fazer algumas traduções, e fez a tradução do Tratado de Documentação. Não saiu impresso, mas tem o e-book aí, o livro digital disponível gratuitamente na internet, vocês podem buscar. Eu mandei imprimir e mandei encadernar assim, esse material igual o pessoal fazia antigamente no TCC, sabe? Ficou bem legal. É um livrinho extenso, porque é um tratado, né? Então trata de muitas coisas. No final do livro tem um sumário, um índice. Ele chama de tabela sistemática de assuntos. E aí ele vai falar várias coisas sobre a bibliologia, né, a própria documentologia, aí fala sobre estudos médicos, não, como a bibliometria, fala sobre a organização de documentos, enfim, muitas coisas aqui interessantes. O Paul Klee, que foi o autor dessa obra, ele foi um grande autor, tá? Ele desenvolve sistemas que a gente utiliza até hoje. Ele, de certa forma, previu como a internet ia funcionar. Então, ele pensava num sistema mundial que as pessoas teriam acesso à informação, né, conectados. Isso é a internet hoje em dia, e ele já pensava isso antes da internet existir. Tá? Então, ele e o seu colega, não, o Henri Lafontaine, que também foi um colega de trabalho aí, são pessoas, foram, né, belgas advogados ali, intelectuais muito importantes, eles defendiam o acesso à informação,
mundial para todas as pessoas. Lembra-se que há 100, 150 anos, gente, acessar a informação não era algo comum para todo mundo, tá? As pessoas nem sequer sabiam ler, né, de forma geral. Então, defender era um marco nisso, tá? Mais tarde, uma obra muito importante da documentação é a obra da Suzanne Brier, que escreveu a Documentation, que no Brasil ficou, que é a documentação, traduzida também pela Briquet de Lemos. Está disponível também gratuitamente na internet. Já é um livro mais curto, tá? A Suzanne Brier é uma mulher também fantástica. Ela consegue um status na carreira muito impressionante para a época que as mulheres trabalhavam, mas talvez os cargos de chefia, o reconhecimento internacional não era tão comum. E Suzanne Brier consegue, ela era francesa, ou pelo menos, né, vamos dizer assim, até onde eu lembro, a maior atuação dela ali na França, na Biblioteca Nacional, se não me engano. E essa obra dela também é muito interessante, tá? Nos Estados Unidos, ela era conhecida como a Dama da Documentação, por vários autores, ela era muito respeitada, tá? Então, essa área, ela surge como se fosse uma área mais geral, para abranger a bibliologia, a biblioteconomia, seria o que a gente chama, de certa forma, de ciência da informação hoje em dia. Inclusive, em muitos países, utiliza-se o termo ciências da documentação, tá? Nesse sentido de que é a área maior. Então, se você faz ali a graduação em biblioteconomia, você faz a pós-graduação nas ciências da documentação, tá? Alguns países acabou se adaptando para a coisa mais recente, que seria a ciência da informação, e outros ainda mantiveram esse termo. E também tem os cursos de documentação também, sabe? No Brasil, a documentação e a biblioteconomia virou-se uma área só, com o tempo, e ficou-se com o nome biblioteconomia. Tanto é que hoje em dia, por exemplo, quando vocês forem prestar um concurso, não sei se vocês têm interesse nisso, o cargo de bibliotecário é chamado de bibliotecário documentalista. Então, alguns lugares vai ter um tracinho assim, bibliotecário documentalista. Então, dessa origem da documentação, nas próprias disciplinas e conteúdos, né, do curso de biblioteconomia, esse conteúdo, toda essa produção, esse acúmulo de conhecimento da documentação está presente na biblioteconomia. Então, por exemplo, nós temos disciplinas como chamado linguagens documentárias, tá? Por causa dessa origem também. A documentação tratou muito de questões do conhecimento científico, tá? A produção de bases de dados científicos. Enfim, tem muita coisa que já foi produzida e às vezes não é lembrado. Esse conhecimento, esse acúmulo não é lembrado, mas que pode dar fundamentação para as coisas que são feitas hoje, tá? Então, tem alguns caminhos que já foram elaborados. Hoje em dia, a gente só precisa, de certa forma, adaptá-los, tá? Enfim, aqui, como estou dizendo, aqui é apenas uma introduçãozinha básica, para vocês entenderem o contexto que nós estamos aí. Na documentação, um conceito que eu acho que eu comentei com vocês na disciplina de fontes, que é o conceito de documento, e a Suzanne Brier exemplifica isso com antílope, que o antílope, que é o animal, né, catalogado, é um documento primário e os demais são documentos secundários ou derivados. Então, lembra que a gente fazia distinção de primário, secundário e terciário? Um dos conhecimentos produzidos pela documentação, que é muito importante para a gente, é a própria definição de documento. E os autores da documentação foram trabalhando isso muito bem. E documento, alguns nascem para ser documentos e outros tornam-se documentos. Então, esse exemplo da Suzanne Brier é para mostrar que algumas coisas não nasceram para ser documentos, como o antílope. Mas a partir do momento que ele é empalhado ou que ele é registrado, que tem-se uma produção sobre ele se torna-se um documento, tá? Num catálogo. Então, isso é para vocês entenderem que qualquer coisa pode ser um documento de trabalho, não só os livros.
É claro que o livro é um documento por excelência na nossa área. Tem toda uma produção, uma sistematização, uma organização para atender, tratar e disseminar esses livros nas sociedades. Mas ele não é o único. Qualquer coisa pode ser um documento, desde que a comunidade atribua sentido para aquilo estar organizado, disponibilizado em algum lugar. Tá bom? Isso vem muito da documentação. E é interessante que o termo documentação, documentation em inglês, por exemplo, era muito usado nos Estados Unidos também, além de biblioteconomia, né, que é library science, que seria a ciência da biblioteca, ou librarianship, que seria a tradução mais próxima aí de biblioteconomia. Isso vamos pensar aqui antes de usar o termo ciência da informação, que é information science. Lá nos Estados Unidos, tem um texto que relata que se tira o termo documentação, que seria a área talvez maior aí, e substitui por ciência da informação, que é information science. Dizendo, a justificativa na época, dizendo que o termo documentação era muito amplo, muito confuso, então vamos substituir por ciência da informação, que é o termo informação é mais preciso. Mal sabia eles que o termo informação ia gerar talvez muito mais confusão e imprecisão do que o termo documento. Tem estudos, gente, já de décadas atrás, que foi coletando quantas definições de informação existiria. E aí chegaram quase 1.000 definições de informações diferentes. Tá? Então, tem muita coisa produzindo. Então, essa coisa de substituir um termo por outro é muito comum na nossa área. Mas, em vez de tratar a coisa, o problema, há uma dificuldade de definir isso. Em vez de tratar, não, vamos trocar o termo? Então, por exemplo, quando chega o termo ciência da informação no Brasil, aconteceu de certa forma isso. Na UFMG mesmo existia um mestrado chamado biblioteconomia. Então, você pega assim, você não muda a faculdade, os professores, nada. Você só pegou a placa lá da porta, tira e coloca uma nova placa. Ciência da informação. Às vezes é porque o termo vai ficar mais bonitinho na sociedade, vai chamar mais atenção. O termo. Então, às vezes teve até uma discussão do termo biblioteconomia. Será que os cursos deveriam chamar biblioteconomia mesmo? Não é melhor, sei lá, outro termo? Então tem essas modas. Então, não é catalogador, é profissional de metadados. Não é bibliotecário, né? É um profissional da informação, do conhecimento. Então as pessoas vão floreando em vez de trabalhar melhor com o que já existe. Não adianta mudar só a palavra e continuar da mesma forma. Se for algo ruim, não, é porque talvez o termo, né? Biblioteca tem um termo muito ruim, as pessoas não gostam de biblioteca. Então vamos colocar assim, ambientes informacionais. Trabalho, então, porque você vai mudar o termo, e se o ambiente ali é ruim, não vai adiantar nada. Sabe? É mais ou menos aquele sentido politicamente correto. Eu não posso chamar fulano de gordo, mas sim portador de uma circunferência avantajada, né? Continua sendo gordo. Eu não posso chamar a pessoa de baixa, né? Sim prejudicado verticalmente. Ele não tem potência, ele tem disfunção erétil, sabe? Então, há uma certa higienização da língua, que isso é estudado na linguística, tá? Em vez de tratar o problema de fato. Então, não se chama de favela, é de comunidade, mas os problemas continuam sendo de favela. Então, em vez de mudar a favela, não, vamos mudar só o termo, que aí já fica bonito. Tá? Então, acho que a coisa é um pouco mais complexa. E lidar com conceitos e termos tem que ter maior responsabilidade do que ficar fazendo esses percursos que não resolve muita coisa, além de ser uma estratégia marqueteira. E depois nós temos aí o que a gente chama de ciência da informação, que basicamente vem ali dos Estados Unidos, essa concepção aqui para o Brasil. Nos Estados Unidos, lembre-se que a nossa área nos Estados Unidos, nossa área que eu falo biblioteconomia, nos Estados Unidos, ela é pós-graduação, na maior parte dos casos. Então, você não faz uma graduação para ser bibliotecário. Você faz um mestrado, um doutorado. Então, eu quero ser bibliotecário na área de direito. Então, você faz direito primeiro, e depois você vai e faz
o mestrado em biblioteconomia e especializa na área de direito. Tanto é que os bibliotecários lá, geralmente, são todos especializados. Tá? Por exemplo, você vai numa universidade, tem vários gabinetes, assim, de bibliotecário especializado em cada assunto da universidade. Então, ele faz história, depois faz o mestrado em biblioteconomia, vira um bibliotecário de história. Só que aí os termos ali, né, das pós-graduações, do mestrado em biblioteconomia, foi mudando também nos Estados Unidos. Então, hoje em dia tem termos como librarianship and information science, né, ou information science and library, sabe? Vai usando termos variados, porque ficou meio que essa confusão. Chama-se biblioteconomia ou ciência da informação, porque tudo lá é pós. Como no Brasil existe a graduação e a pós, ficou na graduação o nome das, vamos dizer, algo mais profissional, que seria biblioteconomia, arquivologia, museologia, mais recente gestão da informação, e a pós ficou com o termo ciência da informação. Embora, como eu disse, tenha tido um movimento de mudar o termo aí específico a biblioteconomia e arquivologia também na pós. Alguém levantou a mão? A Ana? Pode falar, né? Tem o curso de ciência da informação, graduação, ou é só mestrado, doutorado? Já tive. Graduação. Bom lembrar, né? Bem lembrado. Então, por mais que seja mais comum no Brasil a pós-graduação ser chamada ciência da informação, nós tivemos curso de graduação em biblioteconomia também. Talvez você tenha até alguns hoje em dia. Eu acho que tem um, se não me engano, em Santa Catarina, outro em São Paulo. Mas já teve também. Alguns chamam assim, ó. Eu acabei de falar, né? A questão da linguagem, né? Então, tem alguns que o curso chama de graduação em ciência da informação, chama mais atenção, né? Talvez atrai alunos de outras áreas. Só que na hora do diploma vem escrito biblioteconomia e ciência da informação. Por quê? Porque você só consegue o registro profissional se o diploma vier escrito biblioteconomia. Se não vier, você não consegue. E aí a pessoa que forma em ciência da informação não tem um mercado muito bem consolidado, organizado, igual o bibliotecário tem. O bibliotecário tem lei, tem toda a estrutura de mercado organizado, né? E já esses cursos não tem, então meio que você tem que desbravar, tem que, né, mostrar-se como, vamos dizer assim, como competente. Não tem uma coisa assim, ó, aqui é você que trabalha, está garantida a sua vaga. Não tem muito bem isso, porque é uma coisa recente, né? Então, por exemplo, eu sei que alguns lugares que tinham cursos, ciência da informação, fecharam. Porque com o tempo as pessoas iam formando, às vezes não conseguiam emprego, não tinham onde buscar, né, também. E aí foi largando, aí um vai comentando com o outro, né? Tinha uma época que tinha um curso na PUC, acho que de Minas, e aí o pessoal às vezes trabalhava em bibliotecas, o pessoal de ciência da informação. Só que não pode, que você não tem um registro profissional, você está exercendo a profissão ilegalmente. E aí, quando batia o sindicato lá, a fiscalização, essas pessoas se escondiam dentro de armários, sabe? Era como se fosse aqui uma caça às bruxas, né? Então é complicado. Eu acho que em alguns estados você consegue organizar um mercado melhor, talvez para ciência da informação, em nível de graduação, e outros nem tanto, tá? No Brasil, acabou-se ficando mais comum ciência da informação como uma área de pesquisa da pós-graduação e biblioteconomia da graduação. O que também é problemático, porque fica assim, então a pesquisa é feita só em ciência da informação. Em Bíblio é focado só para fazer coisas mais práticas para o trabalho. E não é bem assim. A gente precisa desenvolver as pesquisas em biblioteconomia também, né? Toda área precisa ter pesquisa para avançar. Então, é complicado esse arranjo do Brasil, mas é o arranjo que tem. E aí, quem já começou a ler a apostila, vocês podem perceber que a autora acabou utilizando esse termo biblioteconomia e ciência da informação, que talvez seja mais comum nos Estados Unidos nesse sentido, de que eles chamam de Information Science and Library, ou Library Science, ou Libraryship. Mas veja que esse é apenas um dos arranjos. O que eu quis trazer aqui para vocês, mostrando bibliologia, bibliografia, documentação, biblioteconomia, ciência, que na verdade tem toda uma área em vários países do mundo, não só Estados Unidos,
que têm termos diferentes, mas que também são muito próximas. Essas áreas, e elas vivem mudando, tanto no Brasil quanto fora. Ela vive mudando, né? Não é uma coisa assim, de semana a semana muda, gente. Né? De décadas, às vezes é séculos que tem mudança, sabe? Mas para entender que a coisa é um pouquinho mais complexa. E aqui eu só estou introduzindo porque precisaria de uma disciplina toda para desenvolver isso melhor, tá? Essa história das áreas, do campo, os objetos de estudos, a institucionalização, as terminologias, as teorias, né? Quais são as teorias de cada uma dessas áreas também, tá? Tem todo o percurso aí. Que, de certa forma, você deve ter tido uma certa introdução na disciplina no primeiro período, que eu acho que foi a professora Camila que ministrou, tá? Aqui uma definição clássica de ciência da informação, de 68, do artigo pequenininho, mas que tornou-se um clássico da área, do Borco, que é ciência da informação é a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento informacional, as forças que governam os fluxos de informação e os significados do processo da informação, visando a acessibilidade e a usabilidade ótima. A ciência da informação está preocupada com o corpo de conhecimentos relacionado à origem, coleta, organização, armazenamento, recuperação, interpretação, transmissão, transformação e utilização da informação. A ciência da informação tem uma origem muito ali nos estudos de recuperação da informação nos Estados Unidos, relacionamento com tecnologias, tá? É uma área, talvez até pelo contexto estadunidense do império, né, capitalista, que acabou se disseminando em muitos países com esse termo. Mas mesmo ali tem outro termo, que eu nem trouxe aqui, para você ver que a coisa é tão complexa, é muita coisa, que é o termo Information School, que se chama de iSchool, que seria as escolas de informação, que é mais ou menos quase outra área. Não é, de certa forma, uma ciência da informação, mas está próxima, que é mais ligada ainda à área de tecnologia. Quase que seria uma mistura entre ciência da informação e a área de tecnologia, sabe? Que aí se chama de iSchools, aí tem um site com todas as iSchools, ou seja, todas as escolas de informação do mundo, sabe? No Brasil, até onde eu sei, não tem nenhuma, assim, de forma bem identitária, específica, tá? Mas que também produz conhecimento que esses conhecimentos podem ser úteis para nós, tá? Enfim, então, pensando na proposta de disciplina, essa é a introdução das áreas, que é a primeira seção ali da apostila, que eu ampliei um pouco mais, para vocês entenderem que a coisa é um pouco mais complexa, tá? Continuando, aí entra na questão do sistema de recuperação da informação. Então, é pensar aí o que é informação, o que é conhecimento, sistemas de recuperação, e um dos mais comuns para a gente aí é o catálogo, tá? Mais tradicional da nossa área. Mas não é o único, tá? Então, podemos pensar primeiro qual que é o problema central da biblioteconomia. Na opinião de vocês, coloca aí no chat. O que vocês acham que é o problema central da biblioteconomia? O que ela vem resolver? Qual que é a proposta da biblioteconomia? O foco da biblioteconomia seria o quê? O que vocês acham? Vou esperar um minutinho aí. Toda área tem que ter um problema, né? Senão precisaria da área. Para que você vai ter essa área se ela não tem nada para fazer, para resolver, né? Isso, inclusive, é uma sub-área de estudo da área, né? Entender seus objetos de estudo, seus problemas, lidar com isso. Aqui o pessoal colocando. Organizar a informação, disseminar a informação, armazenar o conhecimento e saber orientar, organização da informação, facilitar acesso à informação, gestão da informação confiável, tornar a informação mais acessível. Ó, estamos vendo aí umas perspectivas próximas, mas com suas diferenças, né? Então, quando a gente fala organizar a informação é uma coisa, disseminar já é um outro passo, né?
E aí tem até brigas, né? Tem gente que fala, não, o foco é organizar, outros, não. O foco é disseminar, organizar é só uma parte ali. Outros vai falar, se a gente fosse pegar um tempo mais atrás, assim, as pessoas iam falar assim, não, o foco da área é preservar a informação para o futuro. A gente organiza e guarda e preserva para alguém que vai precisar no futuro. Vai mudando também as concepções. Outros não. Hoje em dia, você pegar umas concepções talvez até mais contemporâneas, seria de formar comunidades. Adriana Coimbra abriu o microfone. Quer falar alguma coisa, Adriana? Acho que não. Então, a Ludmilla, comunidade de leitores, mais ou menos isso, né? Comunidade de leitores, não só de leitores, né? Porque às vezes a pessoa já é leitora, assim, mas é formar comunidade no sentido de criar uma identidade de um povo também ali, né? A partir dos documentos. Então, o Bruno colocou organizar, classificar, armazenar, preservar. Todo um processo, né? Tudo, tudo, né? Não é só uma coisa. Então, essa é uma grande questão também, né? Que é a principal problema central da biblioteconomia, tá? Na autora do livro, ela coloca que o interesse base da biblioteconomia é o acesso à recuperação de informações, sendo essas informações de biblioteconomia refere-se a documentos, publicações, textos e outras mídias. Isso varia de autor, tá? E como perguntei para vocês aí, muda bastante. E a própria definição dela de informação está mais parecido com a definição de documento do que de informação. Então, o documento seria tanto o aspecto físico da coisa, né? Então, você tem aqui a coisa física, e se fosse um tablet, um celular, é outra fisicalidade, né? Quanto o conteúdo. Então, o documento abrange tanto a informação, que é o que está dentro do livro, quanto o documento. Ah, mas eu preciso estudar o documento? Precisa. O documento também cria a experiência do usuário. Tanto é que por que a gente compra livros mais bonitos que o outro? Porque a experiência é diferente. A fonte, o tamanho da fonte, o espaçamento, a diagramação, a cor, o modo, o tipo de fonte, tudo isso provoca uma experiência diferente. Então, né, a leitura num tablet, a leitura num livro impresso, são coisas diferentes. A forma de se segurar, de ler, de ampliar, tá? Então, o estudo da materialidade também é importante. Às vezes, isso é muito deixado de lado na nossa formação, como se fosse uma coisa inferior. Mas não, é algo importante. E os usuários pagam a mais por isso, para ter uma melhor experiência. E a gente não está atento a isso, tá? Tem que estar mais atento também. Por isso que o conceito de documento acaba sendo mais amplo, porque ele trata tanto da materialidade quanto do conteúdo, da informação que está dentro, tá? E aí entra nos sistemas de recuperação da informação. Se a área, o problema central é a recuperação da informação, a gente precisa de sistemas que façam esse processo, que é denominado aí nessa sigla de CRI. Esse sistema, eles armazena e recupera a informação, a qual pode estar em textos completos, documentos substitutos, tais como resumos, ou referências bibliográficas. Então, um sistema de recuperação da informação, ele é um sistema que contém tanto o texto completo ou não. Por exemplo, um catálogo de biblioteca, ele tradicionalmente não tinha o documento completo ali dentro. O que tinha no catálogo de biblioteca? Representações que me levavam a esse documento completo, não era? Eu tinha ali o título, o autor, né, o subtítulo, o editor, o local de publicação, blá, 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 várias informações que representavam aquele documento, que aqui ela está chamando de documentos substitutos, né, como resumo ou referências bibliográficas. Então, essas informações me indicavam sobre aquele documento. Mas hoje em dia, principalmente com os catálogos digitais, né, a gente pode ter o documento também ali completo. Então, você pode ter tanta representação como clicar e abrir o livro, o artigo, né? Então, mesmo assim, continua sendo um sistema de recuperação da informação. Você consegue buscar, né, esse documento ou informações sobre esse documento e achar.
Um sistema, gente, basicamente, né, não só de recuperação de informação, mas qualquer sistema assim, de informação, ele tem basicamente três coisas: informações, entradas, informações e saídas, tá? E aí tem uma, vamos dizer assim, toda uma estruturação ali dentro. Um sistema são elementos que conversam entre si para formar uma certa organização para o atendimento de um público, tá? O objetivo de um CRI é evitar ou sanar problemas de coleta, organização, armazenagem e recuperação de informação. Então, ele tem que ser cada vez mais organizado, no sentido não só de controlado, bem detalhado, mas no sentido de tentar atender melhor a comunidade. Ou seja, ele tem que ter a coleta, organização, armazenagem e recuperação de informações da melhor forma possível para aquele público. Eles são constituídos de documentos ou publicações e informações sobre tais documentos, tá? Que é o que a gente chama de representações, né, descritivas, temáticas, representação documentária, ou catalogação descritiva, temática, enfim, informações sobre os documentos. O CRI, ele coleta, né, adquire, seleciona, organiza e armazena as publicações. Essa organização é baseada em análise de documentos, se você vai analisar o documento. Hoje em dia se usa muito o termo também análise da informação, mas aí fica parecendo que você analisa só a parte do conteúdo do documento e esquece da parte material, né, da fisicalidade. Então, as informações sobre os documentos formam a base de dados, sendo os catálogos desse tipo de base de dados. A própria autora, eu não concordo muito que ela fala assim, que antes chamava catálogo, agora chama base de dados. Não, continua se chamando catálogo. E o catálogo é um dos tipos de base de dados. Temos outros tipos. Temos de base de dados científicas, né, com outros focos. Tem outros tipos de base, sei lá, de currículos, de dados profissionais. Tudo isso são bases de dados. Não são catálogos, mas são bases de dados que a gente pode lidar também, tá? Então, nós temos um expert para lidar com bases de dados, talvez especializado mais no catálogos. Mas em outros tipos também a gente consegue lidar. O que é uma base de dados? É um lugar que tem informações sobre alguma coisa, tá? Que aí eu falo alguma coisa porque pode ser livro, mas pode ser outras coisas. Pode ser sobre o perfil dos profissionais da empresa. Então, o sistema de recuperação da informação, até o início dos anos 90, os catálogos eram totalmente separados fisicamente dos acervos, que é o que eu estava falando antes. A gente tinha lá a representação do documento, mas não tinha o documento no catálogo. Atualmente, os sistemas de recuperação proporcionam acesso a informações sobre a publicação. Como você pensar em uma base de dados de artigos, por exemplo. Você consegue recuperar o artigo, a informação sobre o artigo. Geralmente vem ali o título, o autor, o resumo, as palavras-chave, a referência. E, ao mesmo tempo, você consegue clicar e abrir o artigo. Então, você tem as duas coisas, tanto a representação quanto o próprio documento. A recuperação da informação, basicamente, é a restituição dos dados constantes dos sistemas para obtenção de informações específicas ou genéricas. A restituição, a recuperação, abrange os processos de identificação, busca, encontro, extração da informação armazenada. Nessa operação não se inclui nem a criação, nem a utilização posterior das informações ou dos dados, restituição. Então, a recuperação da informação não inclui a criação, tá? Ou a próxima fase, que seria a utilização dos documentos. Ela é esse processo de restituição, de encontro, né, da recuperação das informações sobre os documentos, tá? Que é toda uma área, tem livros específicos só sobre isso, sobre recuperação, os modelos de organização, as formas, tá? Tudo aqui é só introdução, tá, gente? Mais para frente, cada disciplina vocês vão desenvolvendo melhor, né, com a professora Laís e a Luciana, que eu não sei se eu vou dar mais disciplinas para vocês, mas vocês vão vendo várias informações aqui que eu estou dando hoje, mas de forma mais detalhada, mais para frente. Deixa eu voltar aqui. A Ana perguntou se o SRI é um software ou um programa. Não necessariamente, tá? O software é parte de um sistema de recuperação da informação. Então, vamos dizer assim, o sistema de recuperação da informação,
ele é tanto uma visão mais conceitual, no sentido que você pode desenhar a estrutura dele ali tudinho, um modelo conceitual, e aplicar ele através de um software, tá? Então, de forma mais abrangente, ele é um sistema, que pode ser um software não, porque, por exemplo, antes de existir os computadores, já existiam sistemas de recuperação da informação. Lembra dos catálogos em ficha, em biblioteca, que você abria as gavetinhas, ia achando as fichas, encontrava o link? Aquilo era um sistema de recuperação de informação, ou não? Você tinha um sistema, você tinha informação e você recuperava. Ou mesmo, sei lá, um livro que tem todos os termos ali, todas as listas de documentos. Também é um sistema de recuperação de informação. Ele é mais simples, mas tem. Você pode pensar também numa lista de documentos, no inventário de uma loja. Imagina um supermercado também, né? Um inventário de todos os produtos que tem ali dentro. Ou na empresa que você trabalha, um inventário de todos os objetos que vocês têm para vender ali. E a partir desse inventário você consegue achar esses objetos. Também um sistema de recuperação de informação. Esse inventário, vamos dizer assim. Tá? Então, o software é a questão tecnológica mais recente que contribui, talvez, para uma potencialização, para um melhor uso do sistema de recuperação da informação. Ele faz parte. Mas não é só isso. Tem muito isso hoje em dia na nossa área, de que o que se explica as coisas é pela tecnologia. Isso talvez é mal elaborado. A tecnologia faz parte da coisa, sabe? Mas ela não é a coisa em si. Ela contribui. E também temos que ver que tecnologia não é só essa coisa digital, né? Essas tecnologias de informação e comunicação mais recente. A própria estruturas anteriores também são tecnologias, né? Só que a gente às vezes enxerga que tecnologia é só essas coisas mais modernas, né? Então a gente tem que pensar assim também, tá? É interessante você lembrar o software aí. Muita gente pensa isso, né? O sistema seria o software, né? Tanto é que vem o nome, sistemas de biblioteca, os softwares tais. O software é parte de um sistema, na verdade, né? Ele é a estrutura, num contexto, o sistema que tem que ser pensado, inclusive, antes do software, né? A doutora Sara aqui comentou que na biblioteca tem um catálogo em ficha. Eles têm um catálogo antigo, que não é atualizado, né? Que está disponível lá, os armários com as fichas, que vocês podem ver. Talvez na biblioteca próxima da casa também tenha. Muitas bibliotecas não utilizam mais esses catálogos em ficha, tá? Mas às vezes eles preservam por uma questão histórica, fica disponível. Mas tem bibliotecas até hoje que usam o catálogo em ficha, tá? Não sei qual o critério, se é falta de recurso, já mantinha aquilo que existia, né? Mas tem os catálogos em ficha, que são bem interessantes também, tá? Antes dos catálogos em fichas, a gente usava catálogos em livros. Então, catálogos em ficha foi uma revolução tecnológica, tá? Imagina buscar livro, pegando. Era como se fosse um caderno, um livro, caderno, que vinha a lista dos livros. Tinha uma forma ali de preencher. Se tivesse mais tempo, eu ia mostrar para vocês. E aí você tinha que abrir aquele livro, passar as páginas ali, para achar só uma pessoa que podia usar o livro. Com catálogo de ficha, não. Você tem vários armários, as coisas organizadas. Eram 3 grupos de armário, né? Por autores, por assuntos e por títulos. Então você tinha as mesmas fichas com essas 3 entradas diferentes. Você podia achar aquela ficha, a mesma ficha, tanto pelo título, quanto pelo autor, quanto pelos assuntos. Então, você não precisa ter uma pessoa só com aquele documento. Várias pessoas estavam usando vários armários. Você conseguia achar mais rápido, conseguia atualizar melhor os registros. Então, foi uma revolução muito grande os catálogos em fichas, tá? O pessoal está falando do encontro da Biblioteca Central. Parece que estava tendo uma proposta disso mesmo. Depois eu até tenho que ver. O problema é que geralmente os encontros são aqui no sábado, e o dia de sábado a biblioteca é fechada, né? Temos que ver uma questão aí. Mas se não me engano, estava tendo uma proposta disso. O Antônio pode até escrever melhor. Que a gente discutiu sobre essa questão de vocês virem conhecer a biblioteca, a estrutura, né? Fazer algumas visitas. Algumas cidades têm umas bibliotecas bem interessantes também, tá? Para vocês visitarem. Quando viajar também, né? Às vezes a gente não mora numa cidade que tem, mas quando viajar, né? Quando vocês viajarem, por exemplo, forem ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a Brasília,
Tem umas bibliotecas bem estruturadas. Toda cidade tem boas bibliotecas, assim, as capitais que eu falo, mas algumas têm alguns tipos de bibliotecas que destacam, né? E aí a gente chega na organização da informação. Para a autora, aqui a organização da informação seria a mesma coisa que tratamento da informação ou processamento técnico, que é um termo também bastante comum na área e nas bibliotecas, né? Geralmente eles colocam assim na porta da sala, né? Do gabinete ali, eles colocam assim processamento técnico, que é a área que faz a catalogação, né? Dos documentos, classificação. Que pode soar um pouco com alguns problemas, né? Que as pessoas, é um processamento técnico, então essa área é muito técnica. Tem uma diferença, as pessoas têm que ter noção também a diferença entre técnico e tecnicista. Então, eu acho que o problema é quando é tecnicista, que é quando se é técnica pela técnica. Quando é técnico, eu penso mais no sentido especializado. Então, é algo importante, necessário. Você tem que ter uma técnica especializada para lidar com aquilo. Agora, ser tecnicista a ponto de não pensar no público e focar só na técnica, aí sim é um problema. Aí seria tecnicista, tá? As funções da organização da informação aí para a autora seria descrever os documentos, representar são das publicações em base de dados, extrair as características das publicações. E pensar em organização da informação, a gente tem que pensar o que é informação. Como eu disse para vocês, tem muitas definições sobre organização da informação. Muitos livros, eu vou nem pegar aqui para vocês. Tem muita informação aqui sobre livro, só em livro inteiro, só sobre o que é informação. Aqui uma definição que traz na apostila é que a organização da informação é dar forma a algo, né? A palavra informação informa, colocar em informa, né? É algo que dá, de certa forma, dá sentido. Caracteriza algo, atribui caráter, ser princípio de formativo. E aí tem esse sentido também, na origem do termo, de ensinar, de dar forma ao indivíduo, né? Ensinar, formar um indivíduo. É uma coisa meio pedagógica também, ensinar, né? O termo informação no latim, se não me engano, é informare, né? Que é colocar em forma. Atribuir ou inspirar algo em alguma qualidade específica ou caráter, formar ou dar forma na mente, ensinar, instruir, dar conhecimento ou algo, alguns dados que podem ser armazenados e recuperados em um computador. É uma definição assim um pouco, né, geral, tanto é que é no dicionário mais geral. Mas, para quem quiser se aventurar mais, tem muitos textos na nossa área que vai tratar sobre esse conceito. Eu recomendaria, por exemplo, o texto do Buckland, que é Informação como Coisa, que é interessante, que ele vai trabalhar aí a informação mais para a nossa área mesmo, tá? Mas temos muitos outros textos. Né? É um conceito importante para a nossa área, é interessante sempre estar lendo sobre isso. Tá? E também, já que a disciplina chama Organização do Conhecimento, temos que pensar o que é conhecimento. Aqui na definição que ela trouxe do Oxford English Dictionary, é que conhecimento é especialidade e habilidades adquiridas por uma pessoa através da experiência ou da educação, a compreensão teórica ou prática de um assunto. O que é conhecimento em determinado campo ou no total, fatos e informações, conjunto do que é conhecido ou não. Ou experiência adquirida pela familiaridade ou conhecimento de um fato ou situação. Então, tem essa divisão, às vezes chega a ter uma certa confusão, né? O que é informação, o que é conhecimento. Alguns vão falar assim, por exemplo, conhecimento é só o que está na cabeça da pessoa. Quando ela externaliza, esse conhecimento vira informação. Outros não. Informação e conhecimento pode estar externalizado num documento. Só que conhecimento seria algo mais profundo, mais significativo, e informação mais raso, né? Então, assim, depende do autor, da perspectiva, tá? Alguns vão até falar assim, aquele nível, né? Dado, informação, conhecimento. Então, dado é algo mais simples, aí depois junta, cria um sentido, vira informação, e depois vai aperfeiçoando, vira conhecimento, depois mais ainda vira um saber. Esse contínuo também é bem complicado, essa definição, tá? Permitiu, ó. Ela é problemática,
tá? Mas é um caminho que muitas vezes é ensinado, acho que até por uma facilidade pedagógica, não porque ela, ela de fato pensa bem a área, sabe? Eu acho que tem umas questões complicadas quando a gente pensa dessa forma, como esse continuidade, informação, conhecimento. Tá? Tem alguns textos também criticando essa estruturação, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Vocês estão falando de biblioteca central ainda, né? A gente está tentando para ver se consegue um tour ali na biblioteca central com vocês, que é para vocês virem aqui, é no dia de sábado, que é o dia que não funciona, né? E tem tanto a biblioteca central aqui, né, no campus, Samambaia, e tem as outras bibliotecas. Tem a biblioteca da Letras, tem a biblioteca lá do setor universitário, que também é uma biblioteca interessante de visitar, tá? E bibliotecas dos outros estados também, né? Então vamos entrar aí cada vez mais na disciplina, tá? Propriamente dito. Então, podemos pensar aqui o processo documentário com alguns elementos. Pode ter mais ou menos, mas assim, esses são os elementos que seriam, mais, vamos dizer assim, obrigatórios. Então a gente tem a seleção dos documentos, né? Essa seleção acontece geralmente no departamento de seleção, desenvolvimento do acervo, né, de documentos. Depois a gente tem um registro, que essa obra foi selecionada. Aqui, muitas vezes a pessoa coloca seleção e aquisição. Nem sempre tem aquisição para a biblioteca, por isso que eu não coloquei aqui. Então, por exemplo, quando eu coloco no catálogo digital ali a representação, eu seleciono aquela biblioteca, e aí você clica e abre aquela obra digital em outro lugar, outra base de dados. Então, na verdade, você tem uma seleção, você selecionou aquela obra para a biblioteca, mas você não fez a aquisição. Então, nem sempre a aquisição é obrigatória, mas a seleção sempre é. Então, por isso que ela está aqui, porque é um elemento básico, já a aquisição não necessariamente. Depois tem um registro. Depois do registro, a gente teria o que a gente chama de catalogação. Aí depois a ordenação, que é a disponibilização desses documentos fisicamente ou digitalmente em algum lugar, né? Alguma ordem, né? Você vai criar uma ordem para disponibilizar esses documentos. Temos aí o processo de preservação desses documentos e a produção de serviços de informação a partir desses documentos. Então, seria aqui basicamente o processo documentário você vê a própria palavra, o processo documentário, né? A origem da documentação da nossa área. Temos esses elementos básicos. Pensando que essa disciplina é a organização da informação, do conhecimento da informação, ela estaria tratando desses dois processos aqui, principais. Seria a catalogação e ordenação. Vamos pensar o foco nesse. Para alguns autores seria um pouquinho mais amplos, mas na maioria aqui mais para catalogação e ordenação, tá? E aí pensando aqui a catalogação tanto de aspectos descritivos quanto temáticos. Tem muita gente que também chama a catalogação temática de assunto como indexação, tá? A autora, ela acaba fazendo uma distinção, essa imagem, da diferença entre organização do conhecimento e organização da informação. Sendo que a organização do conhecimento proporciona aí uma recuperação do conhecimento, que é o RC, e a organização da informação, uma recuperação da informação, que é o RI. Então, o que ela tenta visualizar aqui a partir desse artigo? Esse aqui é um artigo, tá? Da Brache Café, também tem disponível na internet, que vai falar sobre essa diferença entre as duas, que muitas pessoas que leem ainda continuam com certa dificuldade de entender a diferença, e a autora da apostila fez essa imagem, talvez para ajudar, né? Então, o que ela está colocando? Que a organização do conhecimento é nesse nível mais abstrato, que é na parte de fazer pesquisa, por exemplo, que você faz a organização do conhecimento. Então, você tem aí, por exemplo, o sujeito, o ser humano, pensa nas características, nos conceitos, ele classifica aquele objeto que ele está percebendo, estabelece relacionamentos, né? Então, ele faz uma certa organização do conhecimento
a partir daquilo que ele pensa sobre um objeto, por exemplo, uma cadeira, um indivíduo, um documento. Essa organização do conhecimento gera uma representação do conhecimento, tá? Então, a cadeira é um móvel, né? Esse móvel é uma cadeira, ele é feito de madeira, ele serve para sentar. Então, tudo isso aqui são conceitos, características, ó, veja aqui, características, conceitos, e, de certa forma, uma classificação e relacionamento entre os termos aqui. A partir de todo esse pensamento, ele cria um sistema de organização do conhecimento. SOC, essa sigla aqui, ó, SOC, Sistema de Organização do Conhecimento, sobre esses objetos, tá? Esses objetos. E aí nós temos a organização da informação que vai organizar essa informação, gerando uma representação dessa informação, desses documentos. Então, ela vai colocar, na hora que for representar esses documentos, quais são os elementos. Então, ele tem uma autoria, tem um título, tem dados de publicação, né, assunto, ano, enfim, vai colocando informações que individualiza esse documento, para não confundir com outro. Claro que vão ter termos ali que repetem de um documento para outro, mas juntando todos os termos, aquele documento tem que se individualizar, tá? A individualização de um pacote informacional, conceito individual. Então, a organização da informação, ela vai descrevendo esse documento de forma a torná-lo único e diferente de outros. Aí você pensa assim, não, mas que elementos são esses? Esses elementos tradicionais que vocês verem, como título, autor, blá, blá. E aí você vai especificando. Aí, mas esse livro aqui é o mesmo que o outro, só que muda a edição. Então, a diferença está na edição. A diferença está no ano, na reimpressão. E aí você vai especificando, até individualizar aquele documento, tá? Então, ela vai fazer essa imagem para conseguir representar a diferença entre a organização do conhecimento e da informação. Relembro a vocês, não é para todo autor que isso é assim. Então, tem autores que vai chamar que nós, de fato, só trabalhamos com organização da informação. Que a área de organização do conhecimento é a área acadêmica, que é qualquer pessoa que trabalha, a gente não trabalha. A própria sistema de organização do conhecimento seria parte da organização da informação, para alguns autores. Está tudo aqui dentro, porque isso envolve a organizar os documentos. Para algumas pessoas, embora seja tudo isso aqui, isso não vai chamar de organização da informação, mas vai chamar organização do conhecimento. Que é um termo bastante comum, inclusive, hoje em dia, por causa, talvez, até da ISCO, que é a instituição de pessoas que trabalham com organização do conhecimento. ISCO é... Vou escrever aqui no chat para vocês. Com K, que é International System Knowledge Organization, se eu não me engano. Então, o KI é de conhecimento, de knowledge, e o O de organização. Então, Knowledge Organization. E aí entra uma questão mais complexa ainda. Para alguns, a área de organização do conhecimento não está nem dentro da biblioteconomia e nem dentro da ciência da informação. É uma área independente. Isso não é muito comum no Brasil, ser visto assim. Mas para alguns vão acreditar que a área de organização do conhecimento é uma área independente, tá? Veja que a literatura é complexa. Talvez a função da educação não é dar só um lado e falar assim, tá tudo legal, é assim que funciona. E aí, na hora que vocês vão ver, não é assim. Eu acho que uma educação boa é mostrar várias perspectivas e depois vocês vão criando seu próprio caminho, tá? Pode parecer um pouco complexo, mas talvez seja mais interessante. Então, a ISCO é uma instituição internacional que tem, eles chamam de capítulos, que seriam regiões que a compõem. O Brasil é um desses capítulos, talvez um dos maiores capítulos da ISCO. E ela tem eventos tanto internacionais quanto nacionais. Inclusive, ano que vem vai ter o evento internacional da ISCO no Brasil. Vai ser em São Paulo. Aqui no Brasil nós já temos o evento, que é um ano sim, um ano não, né? A cada, né? Um evento bienal, vamos dizer assim, né? Então, este ano teve, então ano que vem não teria. Só que aí ano que vem vai ter, porque vai ser um internacional que vai vir para o Brasil. Se eu não me engano, era para ser em Los Angeles, e aí por causa desses problemas com o Trump, questão de imigração, né? Então ia dificultar o evento, e aí teria que pensar em outro lugar, e acabou sendo no Brasil. Então, acho que, se eu não me engano, é a primeira vez que vai ter uma ISCA internacional no Brasil, tá?
Se vocês puderem, participe, vamos no evento em São Paulo, que é um evento inteirinho só sobre a área de organização, tá? Bem interessante. Que envolve essas disciplinas que vocês estão começando a ter agora. Conseguiu visualizar aqui, na perspectiva da autora, entendendo que também a coisa pode ser um pouco mais complexa. Eu vou trazer, durante a disciplina, uns vídeos curtos sobre alguns textos que tratam sobre o conceito de organização da informação, de conhecimento, para vocês depois especializando nisso. E aí, na apostila, ela fala sobre o sistema de organização do conhecimento, que ela coloca lá o mapa conceitual, tesauro, ontologia, sistema de classificação. E esse termo, sistema de organização do conhecimento, SOC, é muito comum por causa nesse circuito da ISCO, né? Mas existia um termo antes disso, que já é mais antigo, que existe até hoje, que é o termo linguagens documentária, tá? Que é muito parecido com o que a gente chama aí de sistema de organização do conhecimento, mas talvez mais abrangente, por um lado. A lista de quais sistemas, quais linguagens ou quais sistemas tem dentro dessa denominação varia de autor para autor. Então, por exemplo, tem autores que colocam, né, que a linguagem documentária ou sistemas de organização do conhecimento são só esses. Sistema de classificação, lista de cabeçalho de assunto, taxonomia, tesauro, ontologia. Tem gente que já coloca mais coisa. Coloca fluxonomia, coloca dicionário de sinônimo, coloca várias outras coisas aqui também, né? Glossários. Então, vai mudando de autor para autor o que é considerado linguagem, sistema de organização do conhecimento, tá? Mas, basicamente, esses são sistemas ou linguagens que nos ajudam a representar os documentos, a organizar os documentos. Cada um desses tipos de sistemas ajuda numa parte ali da representação, e às vezes, geralmente, a gente utiliza mais de um sistema na mesma representação, tá? Professor, o que é essa taxonomia, ontologia? Ótima pergunta, Ana. É o próximo slide. Então, o primeiro aí que eu vou falar é o sistema de classificação. Os sistemas de classificação... Nossa, deixa eu ver meu tempo aqui, gente. É uma disciplina introdutória, não é muita coisa, né, gente? Então, nós temos meia hora aí, mais de meia hora ainda, né? Então, os sistemas de classificação, gente, eles são utilizados para fazer a ordenação dos documentos nas prateleiras, ou no próprio site também, num lugar digital. Pensa assim, antes da Revolução Francesa, quem que acessava as bibliotecas? Pessoas ricas, que sabiam ler, né? A realeza, vamos dizer assim, a classe, né, alta, a aristocracia. Então, os profissionais que cuidavam da biblioteca, eles basicamente localizavam os documentos, entregavam às pessoas, não precisava disso estar tão bem especificado para essas pessoas, porque eles eram ricos, eles recebiam tudo na mão, né? Grosso modo, tá? Estou fazendo aqui um exagero aqui, só para vocês entenderem. Depois da Revolução Francesa, em 1789, essas bibliotecas, os museus, os palácios, tornam-se do povo. Ao se tornar do povo, muitas pessoas começam a ter acesso a esses ambientes. Ainda naquela época não tanto, mas cada vez mais, né? Até chegar aos dias de hoje. Então, a gente precisa de organizar as coisas o melhor possível para as pessoas conseguirem encontrar as informações por ela mesma. Porque como são muitas pessoas, muitas demandas, não vai ter tantos profissionais para atender. Né? Nunca tem, né? Então, cria-se esses sistemas para ajudar a organizar melhor os documentos. Esses sistemas mais, vamos dizer assim, mais detalhados, porque sempre teve sistemas para organizar os documentos, né, gente? Desde a antiguidade, desde a Alexandria, sempre teve. Mas surgem esses sistemas mais específicos. Um dos primeiros sistemas mais detalhados que surge é a CDD, que é a classificação decimal de Dewey. Foi nos Estados Unidos, criado pelo Mervyn Dewey, que cria o curso de biblioteconomia nos Estados Unidos também, tá? Foi um grande autor, embora ele esteja envolvido historicamente em muitas polêmicas, né? Foi assediador, entre outras coisas aí. Tinha até uma medalha de Dewey, o pessoal pediu para não ter mais o nome do Dewey nessa medalha lá nos Estados Unidos, que era a medalha que ganhava o bibliotecário do ano, né? Por causa de algumas questões históricas.
Mas, querendo ou não, por mais dos problemas que ele fez, é importante lembrar e deixar claro, mas ele produziu também grandes coisas para a área. Criou o primeiro curso de biblioteconomia, criou o sistema de classificação, né, que é usado até hoje em muitas bibliotecas no mundo, embora o que ele criou é bem diferente hoje em dia, né? Já evoluiu bastante. Já estamos aí na 23ª edição desse sistema, que é um sistema imenso, hoje em dia é utilizado de forma, em boa parte, digital, tá? No Brasil, ele é muito utilizado, esse sistema, não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? É muito utilizado, é um sistema que trabalha com a classificação relativa. Vocês vão ter disciplina só para aprender sobre esse sistema, que é só uma introdução, tá, gente? Vai ter uma disciplina só para conhecer melhor o sistema, a história dele, como que ele se estrutura, como que ele funciona, tá? E o outro sistema é a CDU, que é um sistema que teve recentemente uma tradução para o português pelo IBIC, que está disponível na internet, aqui o print da página. A CDU, vamos dizer assim, foi um sistema inspirado no DIU, mas com certas mudanças, né, com certas adaptações e inovações também para a época. É um sistema bastante utilizado no mundo também. Ele vem mais do contexto europeu. Quem fez a CDU foi o Paul Otlet. Lembra que eu falei agora do Tratado da Documentação? Foi o Paul Otlet e o Henri Lafontaine que faz para organizar as representações nos repositórios ali, nos repertórios. E é um sistema muito utilizado para os países que foram colonizados pela Europa. Então tem isso também, os países que colonizam intelectualmente outros países acabam influenciando os modos da biblioteca organizar. É importante ter esse pensamento crítico. Por que a gente usa CDD e CDU? Sabe porque é o melhor do mundo? Ou porque será que a gente foi influenciado por esses países? Então, os Estados Unidos nos influenciando traz muito da CDD para cá. A Europa nos influenciando traz muito da CDU. Será que se a gente fosse colonizado por outro país, será que seria outra lógica? Por exemplo, os países que falam espanhol utilizam muito a CDU, porque ela ganhou muito destaque na Espanha. E a Espanha colonizou muitos países que falam espanhol hoje em dia. Entende? Agora, por exemplo, os Estados Unidos não usam muito a CDU. Por quê? Ele não foi colonizado pela Espanha. Entende? Então veja que a defesa, às vezes, até de professores ou profissionais com sistemas como se fosse lindo, maravilhoso, esquece esse fator crítico de como que a estrutura social ela é moldada por questões, às vezes, inclusive, capitalistas, não só intelectuais. Mas é como esse país tem poder para influenciar os modos de estruturação, tá? Então é interessante pensar isso também. Mas um sistema de classificação, gente, independente se é CDU, CDD ou outros sistemas, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com acervo específico, tem sistemas específicos, né? No Brasil, uma bibliotecária criou um sistema chamado CDDIR, que é um sistema de classificação para o direito, ou seja, para lidar com o direito que é diferente, que veio da CDD, que o direito lá dos Estados Unidos é diferente do Brasil, então precisava ter uma adaptação. Todo sistema precisa adaptar. Se não adapta, provavelmente está mal organizado o acervo, está mal representado. Porque o sistema vem de outro lugar, com outra cultura, com outra lógica, com outro pensamento, com outra língua, com outra linguagem. Então, quando chega aqui, precisa ter uma adaptação. Embora muitos bibliotecários não fazem isso. Porque muitas vezes aprendeu que é só seguir a regra, a risca. Senão, se não seguir, está fazendo errado. Mas será que o importante é seguir o sistema ou atender o público, a comunidade? Entende? Então, os sistemas, vocês mesmos podem criar seu próprio sistema na sua biblioteca. Dependendo do acervo, vai ser necessário criar. Não dá para seguir um sistema tradicional, porque ele não lida bem com esse acervo. Eu lembro agora, por exemplo, a André, ela quer organizar os figurinos do balé que ela faz. Ela até me chamou para ajudar a criar o sistema de classificação de lá. Porque você pegar CDD e CDU, não dá para organizar figurinos de balé, né? Ele trabalha mais com conhecimentos científicos acadêmicos. Então, veja que a demanda cria a necessidade de criar ou não um sistema de classificação. Mas sistema de classificação, para resumir aqui, é um método para ordenar os documentos, independente se é livro ou qualquer coisa, tá? Depois nós temos aí outro sistema de organização, que é as taxonomias. As taxonomias, gente, tem uma longa história na história do conhecimento mesmo. Ela, vamos dizer assim, é muito famosa, a gente provavelmente vocês devem ter visto, nas aulas de biologia, a taxonomia das espécies, dos seres, tá?
E hoje em dia ela é usada em diferentes contextos. Por exemplo, todo site que você entra tem um menu e aí você vai especificando, não vai? Isso é uma taxonomia, tá? E aí temos diferentes tipos de taxonomias também. Aqui, por exemplo, se você for pensar aqui numa loja de móveis, sei lá, uma Leroy Merlin, então você tem aqui as entradas do imóvel, e aí você tem portão, porta, janela. Janela tem por tipos, tipo de abertura, tipo de dimensão, materiais. Isso é uma taxonomia. E aí você consegue organizar a informação para as pessoas terem um melhor relacionamento com os documentos ali, tá? Então, basicamente, a taxonomia é um conhecimento organizado de forma hierárquica, tá? Pode ser também facetada, mas tradicionalmente de forma hierárquica. E aí, taxonomia hoje em dia é usada em tudo que é lugar. Qualquer ambiente você pensa na taxonomia. A taxonomia é uma classificação? É também. Toda taxonomia tem uma classificação por trás, tá? Porque a classificação tem que ver assim o conceito dela, porque ela pode ter mais de uma definição, né? Mas classificação é tudo aquilo que você coloca numa classe, né? Então ela é muito abrangente, envolve diferentes. Podemos pensar que todo sistema de organização tem uma classificação. Só que aí os termos sistema de classificação é comum para a ordenação de documentos, né? E já a taxonomia varia do contexto. Hoje em dia, o que eu vejo muito é a taxonomia sendo usada no meio digital, para organizar sites. Os sites que vocês fazem compra, todos têm a taxonomia, né? É um conteúdo que muitas vezes foi deixado de lado pela área, né? Focou-se muito no uso do sistema de classificação, mas a taxonomia eu acho que é o que é mais utilizado hoje em dia, né? Muita gente fala assim, é uma coisa mais simples, né? É só colocar uma coisa dentro de outra coisa, mas não é tão simples assim não, tá, gente? Talvez o resultado ali visualmente é simples, mas na hora de fazer não é algo tão simples. Na disciplina aí talvez vocês vão fazer com os professores, mas você percebe que às vezes é mais simples, às vezes nem tanto, porque decidir o que, que fica dentro de cada coisa também não é simples, tá? Requer análise do conceito, dos termos, o que, que conversa uma coisa com a outra, conhecer a área, né, de que está se fazendo essa taxonomia, né? Porque uma coisa é você fazer a taxonomia de uma coisa que você conhece, outra coisa é você fazer, sei lá, de uma área totalmente diferente, de física intramolecular, sabe? Então você tem que conhecer. O bibliotecário sempre tem que conhecer a outra área que ele trabalha, né? Deixa eu voltar aqui no chat. Você tem alguma referência bibliográfica que discute sobre o assunto de classificações e as adaptações necessárias? Contexto do acervo. Ixi, tem muita coisa, tá, gente? A gente pode ir trabalhando aí. Uma autora que discute muito sobre essa questão de adaptações, os públicos, as comunidades, questões críticas, é a Hope Olson, tá? Acho que escreve assim o nome dela, Olson. Ela tem vários artigos fazendo críticas sobre essas questões, sobre as questões culturais também, né? E ela tem uma produção interessante sobre isso. Mas, agora, questões mais metodológicas de adaptações, eu acho que é o que falta. Né? Como fazer adaptações, como fazer isso, aquilo. Eu acho que isso deve faltar da literatura. A crítica talvez tenha mais produções. Tá? E também, o que eu estou falando para vocês aqui é um entendimento meu. Para muitos professores não tem que acontecer isso, não, tá? O importante é seguir os documentos, os sistemas, os instrumentos à risca. Bibliotecário é quase assim, quase que estão dizendo assim, bibliotecário não tem que pensar, não. Ele tem que seguir a regra e pronto. Senão o serviço não é bem feito. Sabe? Como se fosse um profissional tecnicista e não um bacharel intelectual que pensa, analisa, propõe soluções, percebe-se os problemas, atende o público, sabe? É essa formação que eu estou buscando aqui, no viés mais crítico, tá? Taxonomia sensível, pois dependendo do escritor selecionado, você pode trazer diversas discussões. Sim, taxonomia é complexa, não é uma coisa tão simples, não. E aí tem livros também sobre isso. Talvez estamos precisando mais de livro em português. Depois, aqui um exemplo de taxonomia no site, só para vocês lembrarem, na própria Amazon. Olha o tamanho da taxonomia, gente. Aí você vai especificando, especificando, especificando. Então é imenso. Agora, imagine vocês fazerem uma taxonomia de uma universidade grande, assim, que engloba todos os sites, todas as faculdades. É um serviço imenso, tá? E é bom que vocês vão aprendendo agora, vocês vão começar a olhar para as coisas com outro olhar. Tudo vocês vão ver assim, nossa, isso aqui não está bem feito, não. Você fala, nossa, isso aqui podia estar melhor se fizesse assim. Olha, essa taxonomia estaria mais organizada. Nossa, a experiência do usuário seria melhor se fosse de outra forma.
Então, vocês vão começar a analisar as coisas, começa a perceber como as coisas são estruturadas, organizadas, tá? Depois nós temos o tesauro. O tesauro, gente, ele talvez seja o sistema aí de organização do conhecimento, a linguagem documentária, que teve mais estudos e materiais para ajudar na elaboração, na difusão. Acho que tem uma disciplina aqui que vocês vão fazer um mini tesauro. E, se não me engano, algumas pessoas chamam de micro tesauro. Micro tesauro eu acho meio estranho, né? Porque micro tem que ser micro, né? Ou seja, você só vendo quase um telescópio aí. Eu acho que mais um mini tesauro. E aí o tesauro pode ser sobre qualquer assunto, tá? Que é basicamente você pegar um assunto e organizar a lista de termos sobre esses assuntos. E aí tem uma estrutura, tem uma forma de organizar isso. Esses termos vocês vão utilizar para fazer a indexação dos documentos. Então, assim, sabe aquelas palavras-chave que você busca no sistema para achar um documento? Essas palavras-chave viria do tesauro, né? Nem sempre vem do tesauro, tá? Tem bibliotecários que não utilizam o tesauro. Eles só pegam as palavras-chave do documento ali, eu vi o título, é sobre isso, vou colocar. Isso é um serviço, às vezes, mal feito, tá? Porque gera vários problemas. Um serviço talvez mais organizado seria utilizando um vocabulário controlado, sendo o tesauro um deles, tá? Que é pegar essas listas. Um dos exemplos é esse, um tesauro de folclore e cultura popular brasileira, mas tem vários, gente. Tem tesauro para tudo. Tesauro sobre literatura, sobre direito, sobre medicina, sobre temperos, sobre cultura brasileira, sobre música, sobre arte, sobre... Quando vocês forem fazendo a disciplina, provavelmente quem for dar a disciplina vai deixar vocês livres para escolher um assunto, vocês vão fazer um mini tesauro sobre algum assunto, tá? Sobre moda, sobre... Nossa, eu já vi tesauro de todo que é assunto. Mas, basicamente, o tesauro é uma lista de termos que você vai pegar esses termos para representar o documento, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo a representação de um livro da área de biblioteconomia. Então, quais termos que eu vou usar para representar esse livro? Eu analiso o livro, vejo de que ele trata. O livro trata sobre isso. Aí, qual termo que eu vou utilizar? Por quê? Por que tem que ter um vocabulário controlado? Porque, às vezes, o termo que tem naquele livro tem vários outros termos que dizem a mesma coisa. E aí você tem que decidir qual termo que vai ser. Então, por exemplo, você tem aqui a disciplina catalogação descritiva e você tem um termo também, representação descritiva. Basicamente é a mesma coisa, mas você tem dois termos para dizer sobre o mesmo conceito. E aí o tesauro vem para colocar, você vai adotar esse termo como principal, sei lá, catalogação descritiva vai ser o principal. E o outro vai ser a forma não principal, não adotada, é a forma variante. Por que isso é interessante? Porque quando o usuário for buscar, se ele digitar catalogação descritiva, ele acha o documento, que foi o principal adotado. Se ele digitar representação descritiva, ele também acha o documento. Porque no tesauro tem-se os dois termos, tanto um quanto o outro. Se você não tivesse tesauro, o usuário só ia achar se ele digitasse o termo certo. O termo adotado como principal na biblioteca. Quando você tem um tesauro, você tem opções para o mesmo assunto. Fora a estruturação e organização para achar o documento. Então, ele é um instrumento muito bem cotado na nossa área, muito bem, vamos dizer assim, tem muita literatura para elaboração, tá? Ele organiza as coisas, os conceitos, as informações, e vocês vão aprender a elaborar eles, ver como é que funciona, com mais detalhes para frente. Deixa eu botar aqui no chat. Bem, com certeza é uma lista de termos de um assunto específico. Representa as palavras que são sinônimos. Isso, ela é uma lista de termos de um assunto específico. Pode ter uma tesauro também de mais de um assunto, tá? Não é muito comum, mas pode ter, porque são tesauros multidisciplinares. Mas geralmente o tesauro é disciplinar. Você vai decidir um assunto e vai levantar os termos sobre esse assunto. E depois você vai organizar esses termos. E aí tem 3 tipos de organização básica, que é a organização de equivalência, que seriam os sinônimos, ou seja, se eu tenho termos que significam a mesma coisa, eu tenho que adotar um, mas eu vou colocar os outros também. Isso é a organização de equivalência. Outra organização é hierárquica. Então, tem termos que estão dentro de outro termo. Então, nós temos, por exemplo, Brasil
Depois nós temos os termos Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, são termos que estão dentro de Brasil. Ou, por exemplo, árvore e depois mangueira, goiabeira, ou seja, goiabeira, mangueira, macieira. São termos que estão dentro de árvore. Então, é uma organização hierárquica. Então, e a outra forma de organização é associativa, que são termos que lembram outros termos. Então, essa organização dos termos vai estar dentro do tesauro. E isso vai ajudar o bibliotecário, na hora de fazer a representação do documento, a decidir melhor quais termos que ele vai colocar para representar o documento. Então, é um documento sofisticado, muito bem cotado na nossa área. Ele foi, assim, a sua história de evolução foi elaborado junto com linguistas, né, com o pessoal da letras, e aí foi tendo um embasamento da linguística documentária. E é um instrumento muito interessante, tá? Tanto para elaboração quanto para uso na biblioteca, tá? Mas, basicamente, ele serve para isso, para você retirar os termos dele, para representar o documento na sua parte mais temática, sobre o assunto do livro, tá? É difícil, porque aqui eu tenho que introduzir sobre o assunto, mas também não posso falar muito, porque senão vai a aula, né? Já vai a aula, aqui já está acabando nosso tempo. Outro termo é a ontologia. Nossa, a gente tem que acelerar, que já são 3h07. A ontologia aí, vamos pensar assim, é como se fosse um tesauro, mas mais específico ainda, com mais relações, com mais detalhes. E pensado mais para o contexto digital. Vou só falar isso por enquanto. Depois vocês vão ver melhor na outra disciplina, tá? Porque vai ter disciplina específica para isso, né? Aqui só uma sistematização que esses autores colocaram dentro de vocabulários, linguagens mais simples para mais complexas. Então, as listas também é um tipo de linguagem, de sistema de organização do conhecimento, mas eles basicamente só têm um controle de ambiguidade. Né? Por exemplo, manga de camisa e manga de fruta. É o mesmo termo, mas você tem que fazer o controle de ambiguidade para diferenciar ela no sistema. Então, isso tem na lista. Anel de sinônimos também tem um controle de sinônimos, que é o que a gente estava falando agora, né? Termos que têm o mesmo conceito, mas são palavras diferentes. Tá? Por exemplo, macaxeira e mandioca são termos sinônimos. Tá? É o mesmo conceito, mas são termos sinônimos. Depois nós temos a taxonomia, que tem controle de ambiguidade, controle de sinônimos e relacionamentos hierárquicos. Então, já é um sistema de organização do conhecimento um pouco mais complexo. Depois, o tesauro tem todos os elementos anteriores, mais o relacionamento associativo. E depois, a ontologias, que tem todos os anteriores, mais alguns elementos, como axiomas e regras de inferência. Então, entender que esses sistemas eles são um pouco mais complexos que outros, tá? E aí tem outros sistemas também, né? Porque nessa imagem aqui desses autores só tem essas linguagens, esses sistemas, tá? Que aí vocês vão aprender melhor em outras disciplinas. Aqui é só para vocês saberem o que são, né? Deixa eu voltar aqui no chat rapidinho. Equivalência, hierárquia e associativo. Associativo é mais complexo, por isso que eu não entrei muito aqui. O associativo é uma coisa que lembra a outra. É muito usado exemplo, assim, por exemplo, ética lembra moral. Não são coisas, não é a mesma coisa, mas uma coisa lembra a outra. E eles também não têm relação de equivalência nem hierárquica. Então, por exemplo, ética não está dentro de moral, nem moral está dentro de ética. Então, não é hierárquico. Não é equivalente porque ética e moral não são sinônimos. Então, não é equivalente. Mas eles têm uma relação. Então, seria um termo que associa-se ao outro, um termo que lembra o outro. Essa é a definição mais simples e rasteira. É uma coisa mais complexa que isso. Tá? Mas essa é, vamos dizer, o primeiro nível. Que às vezes é até ruim disciplinas ficar só nesse nível. Quando a disciplina é focada só nisso, não pode ficar nesse nível, mas não é o nosso caso. A gente vai deixar nesse nível ainda, porque é introdutório, tá? Então, equivalente, uma coisa que equivale à outra, hierárquico, uma coisa está dentro da outra, associado a uma coisa que relembra outra coisa, associado a outra coisa, tá? São os 3 relacionamentos mais comuns aí. E aí vamos entrar na tradição da organização da informação e conhecimento. Quem já viu uma ficha catalográfica num livro? Vocês já viram, né? Vocês vão aprender a fazer. A ficha vem desses armários de fichas catalográficas. Quando ela está no livro, a gente chama catalogação na fonte. E ela tem alguns elementos, tá? Vocês vão ver melhor na disciplina da professora Luciana, mas aqui eu só vou mostrar para vocês entenderem que como a representação que nós temos é a materialização de todo esse conhecimento dessas disciplinas, tá? Então, a ficha aqui tem esses elementos, tá?
Aqui tem o nome dos elementos, não está a ficha do livro em si mesmo, ou do documento. Mas essa ficha, ela fica no catálogo assim, hoje em dia, no catálogo digital, tá? Só que o bibliotecário, ao fazer essa representação, ele faz essa representação assim. Então, isso aqui, vocês vão aprender ainda, como ler, como fazer, tá? É um processo aí profissional de formação. Então, vocês vão fazer assim, vai ficar assim para o usuário, tá? E no livro fica nessa estrutura, que é a catalogação da fonte, né? A estrutura da ficha é dividida no seu miolo ali, na descrição, nessas áreas. Em português de Portugal, em zonas, que se chama de zona e não de área. Que são essas partes, que são esses elementos que vêm da ISBDs. A ISBDs é uma padronização de representação, tá? Então, cada área dessa vai ter certos elementos. Então, a primeira área aqui do título, menção de responsabilidade, a segunda área, edição, depois os dados de publicação, né, o local, editor e ano, os dados de descrição física, depois a área de série, de coleções, a área de nota, de número padronizado, que é o ISBN, se for livro, né? ISBN, B de book, tá? Por isso que é livro, ISBN. ISSN de serial, seriado, publicações seriadas, aí vem revistas, né? Jornais, tudo que é seriado. E ISMN de música. Então, cada documento acaba tendo um tipo de número, ou de código, né? Hoje em dia existe, por exemplo, o DOI. Depois, anota aí, depois vocês pesquisarem o que é DOI, que é Digital Object Identification, né? Que é a identificação de objetos digitais, que hoje é bastante utilizado também, tá? Para qualquer tipo de documento, artigo, livro, qualquer coisa pode ter um DOI, que é digital. Mas vamos pensar, então a catalogação, ela é uma área, uma sub-área da biblioteconomia, que ela pode pensar aí tanto nos seus aspectos de área que desenvolve teorias, princípios, modelos conceituais, métodos, instrumentos, como procedimental. Ela cria a representação descritiva e de assunto dos documentos, tá? A catalogação, então, está dentro da organização da informação. Entendeu? E aí, para ficar mais amplo, eu vou mostrar um quadro aqui, provavelmente vocês vão ter que ampliar a tela aí. Aqui. Para conseguir visualizar melhor, clica aqui no cantinho, que vocês conseguem visualizar em tela cheia. Esse quadradinho das pontinhas. Não sei se é a tela. Vocês estão conseguindo ver em tela cheia? Aí eu vou conseguir explicar melhor aqui, resumindo as disciplinas e as partes que vão fazer você entender como fazer a representação. Então, aqui, a organização da informação, vamos pensar aí, ela tem como principais áreas a catalogação e a ordenação. A catalogação, ela produz a representação descritiva e de assunto. A representação descritiva inclui os elementos de descrição do documento, autor, título, ano, blá, e os pontos de acesso, que são os pontos de acesso das autorias, do tradutor, do ilustrador, do autor. Para fazer essas representações, eu acabo utilizando códigos, listas. Os códigos de catalogação mais famoso aqui no Brasil é a ACR, que está sendo substituído por RDA. Em outros países utilizam outros códigos também, tá? Não são só esses. A outra parte da catalogação é a de assunto. A catalogação de assunto faz a produção de pontos de acesso, de termos sobre o conteúdo do documento, e aí a gente utiliza as linguagens controladas ou naturais, que aí tem, por exemplo, o tesauro. Tá? Aqui você usa o tesauro para pegar os termos para representar o assunto do documento. Mas a catalogação de assunto também produz resumos, que é a síntese do conteúdo do documento. E essa síntese, a gente utiliza normas de resumo para produzir esses resumos. Essa é a parte da catalogação. A ordenação, temos aí os tipos de ordenação, que seria tanto dos metadados quanto dos documentos. O que é dos metadados? São das informações sobre os documentos. Então, eu tenho como, por exemplo, as fichas. As fichas são as informações do documento. Então, tem como eu colocar isso numa ordem. Então, é um tipo de ordenação. Outra ordenação que a gente faz é dos próprios documentos, colocar na prateleira. O que vem primeiro, segundo, terceiro. Isso é uma ordenação. Então, tem dois tipos de ordenação, né? Dos metadados, que são as informações do documento,
quanto dos documentos. E aí a gente tem métodos para organizar esses documentos, para fazer a ordenação. Esses métodos variam entre cronológico, alfabético e classificatório. Ou seja, cronológico é eu organizar o documento na partir da hora de chega, né? Ou por data. De certa forma, vocês fazem isso em casa. Por exemplo, vai chegando os livros e aí você vai colocando em cima da mesa, não é? Então é por ordem de chegada, cronologia. Hoje chegou tal livro, outro... Você está fazendo uma ordem aí cronológica. Ela não é muito útil, mas é uma forma de organizar, tá? Outra forma de organizar é alfabética, colocar as coisas por algum critério alfabético, pelo título, né? Começa pela letra A, B, C, D. Outra forma também de organizar. Não é tão útil para acervos longos, né, grandes, mas também é uma forma. O mais comum para grandes acervos é o método classificatório, que é criar classes e organizar entre essas classes, tá? Que é o método mais comum aí, que dentro dessas classes pode mixar com o cronológico e alfabético, tá? As funções da ordenação é a leitura, você vai ler no acervo lá, organizado nas prateleiras. Outra função da ordenação é conseguir localizar o documento, né? Você conseguir achar esse documento. E, por fim, a terceira função da ordenação é fazer a gestão do acervo. O bibliotecário usa a ordenação para realocar, o acervo sobe, vai para o andar de cima, para o de baixo, tem quantos acervos, então você consegue fazer uma gestão ali do acervo. A ordenação tem um sistema de localização, né? Esse sistema de localização tem a localização fixa ou relativa. O sistema de localização fixa acabou deixando de uso, não é muito comum, não. Hoje em dia é mais comum relativa. Esse sistema de localização produz uma notação. No Brasil é muito comum usar o termo número... Aqui está errado. É número de chamada. Por quê? Vem do inglês, que é call number. Esse call number, quando veio para o Brasil, ficou muito comum nas bibliotecas, que é chamado de número de chamada, né? Call, chamada, e number, número, tá? Mas talvez um termo mais adequado seria notação. Por quê? Porque o call number, um número de chamada, nem sempre é só número. E fica estranho, às vezes nem tem número. E aí, como é que você chama algo que é número de chamada se nem número tem? Então, um termo mais adequado seria notação. Mais tradicionalmente é conhecido como número de chamada, tá? Essa notação, ela é composta geralmente por 3 elementos. Pela marca da coleção, que são listas padronizadas aí de alguma sigla, alguma palavra, alguma letra. Por exemplo, a coleção de periódico, eles colocam o Pzinho ali de periódico. A coleção de vídeos, coloca um Vzinho de vídeos. A coleção de biografia, um B de biografia. Outra marca da coleção, da notação, é a marca de classe. Essa marca de classe geralmente vem de sistemas de classificação, como, por exemplo, a CDD, ou CDU, CDD, qualquer outro sistema. Que vem o número de classificação ou a marca de classe, porque tem alguns sistemas que não usam números, tá? Aqui usa número, mas nem todos usam números. Geralmente popularizou muitos sistemas com números, que números é mais universal, né? Do que alfabeto. Alfabeto muda de país para país. De língua para língua, quer dizer. Então, aqui vem a marca. E depois nós temos a marca do livro. Essa marca do livro, geralmente se tira códigos de listas, né? De listas que vêm da catalogação descritiva. Geralmente utiliza o quê? Esses elementos do nome do autor, as 3 primeiras letras do nome do autor, do sobrenome do autor, as 3 primeiras letras do título, ou às vezes pega o nome do sobrenome do autor, pega numa lista de Cáter, uma lista de Fá, e faz um código desse número. E aí, junto esses 3 elementos, a gente tem a anotação, que nos ajuda a localizar o documento que está ordenado na prateleira. E aí, como que eu vejo isso nas disciplinas que eu estou estudando? Por isso que essa disciplina é introdutória. Estou tentando... é difícil, mas... Então, por exemplo, quando eu vou fazer a ficha, essa parte aqui do miolo vem das disciplinas de catalogação descritiva. Então, na parte da descrição da disciplina, que a disciplina trata de descrição e ponto de acesso. Então, na parte da descrição, você vai aprender a fazer esse miolo aqui da ficha. Na parte de pontos de acesso, você vai aprender a fazer essa entrada aqui principal, que vem o nome do autor, e a parte de baixo aqui, que vem as entradas secundárias, com o nome de outras responsabilidades,
como de outros autores, de tradutores, ilustradores, do título, da série, tá? Então, é outro pontos de acesso. Então, a disciplina catalogação descritiva, vocês estão começando a ter com a professora Luciana, vai tratar dessas partes, das entradas e da descrição, da representação do documento. As disciplinas na parte mais de assunto, né, vai te ajudar a aprender sobre a parte de assunto. Então, vai te ensinar a fazer os pontos de acesso sobre assuntos, que aí vai te ensinar sobre linguagem de tesauro, né, que é muito utilizado para fazer a indexação dos assuntos do documento, que fica nessa parte da ficha aqui. Isso aqui eu estou pensando na ficha, mas se for um documento que está no catálogo online, são os mesmos elementos, mas numa outra estrutura de organização, tá? Já a parte de notação, de classificação, vem das disciplinas que envolvem classificação e ordenação. Então, na disciplina que ensina sobre CDD, CDU ou qualquer outro sistema, você vai fazer a anotação de assunto, ou não só de assunto, aqui coloca de assunto, mas também do tipo de documento, né? O formato, o gênero do documento. Vem dessas disciplinas, que geralmente a professora Laís gosta de dar. Aqui, da marca de livro, vem dessas disciplinas e das disciplinas também que a Luciana dá. Então, é uma coisa que fica assim, meio que você pega um pouco da disciplina da Luciana e da Laís, tá? Que vem é uma mistura, que para fazer essa marca do livro, você tem que ter feito a catalogação primeiro, né? Por isso que eu coloquei a ordenação depois da catalogação. Que como que você vai saber qual que é a entrada do livro, se vai ser o autor tal, para fazer a marca dele aqui, se você não fez ainda a catalogação. Entendeu? Então, basicamente, gente, a catalogação são esses elementos que vão envolver várias disciplinas durante o curso. Que aí você cria todo a organização desses documentos. Então, a gente pega um livro, pega a ficha e fala, nossa, que coisa simples. Mas não é tão simples assim. Você precisa de toda uma história de livros, documentos, regras, análise para conseguir fazer isso tudo. É um serviço profissional, por isso que requer um profissional. Se fosse simples, não precisava de vocês formarem, fazer uma graduação para isso, né? É um percurso mais longo, tá? Mas não esquenta a cabeça. Vocês têm aí anos para aprender isso. Para fazer esse quadradinho no livro aí, vocês vão... Tem anos para fazer isso. Aulas e aulas, tá? Então, é um processo. Não vai ser do dia para a noite. Aqui é só uma introdução apresentando para vocês como que funciona a coisa. Então, vocês vão ter a disciplina, aprende uma parte, tem outra disciplina, aprende outra parte, tem outra disciplina, aprende... Calma, aos poucos, tá? Tudo isso é regido por princípios, tá, gente? Então, temos a Declaração Internacional dos Princípios da Catalogação. Esses são os princípios da declaração. Sendo que o primeiro princípio e o mais importante é o interesse, a conveniência do usuário. Então, por mais que você esteja seguindo instrumentos famosos, internacionais, o seu foco é atender o usuário, é entender a comunidade. Então, esse é o princípio mais importante, preponderante sobre a coisa, tá? E aí a gente tem outros princípios também, o uso comum, a representação, a precisão, né? Você tem que ser preciso na hora de representar o documento. Não dá para ficar colocando qualquer coisa. Suficiência e necessidade, tem que ter significado, aquilo tem que ser compreensível para a comunidade. Economia, né? Você não precisa fazer muita coisa, precisa fazer aquilo que é adequado para aquele público. Coerência e normalização, tem que estar padronizado, organizado, né? Integração, interoperabilidade, os sistemas têm que conversar. A abertura está disponível, acessível, e tem uma lógica racional por trás. Então, esses são os princípios que ajudam a organizar essa representação, tá? E, por fim, aqui temos objetivos e funções do catálogo, tá? O catálogo ele deverá ser um instrumento eficaz e efetivo que permita ao usuário, primeiro, encontrar recursos bibliográficos em uma coleção, como resultado de pesquisa, utilizando atributos ou relações das entidades. Identificar esse recurso, então ele encontra o recurso. Agora ele precisa identificar o recurso bibliográfico e os agentes. É esse mesmo que eu quero? É esse livro? É essa edição? Eu encontrei aqui no catálogo 10 livros do Shakespeare. Mas qual que eu quero mesmo? Então eu tenho que identificar qual que eu quero. E para isso eu tenho que ter uma representação que me ajuda. Depois eu vou fazer a seleção. Selecionar um recurso bibliográfico que se ajuste às minhas necessidades.
Então, eu quero esse, com essa tradução do ano tal, com essas ilustrações, parará. Então, eu seleciono qual que eu quero. E o catálogo também é o próximo passo, que ele tem que ajudar a adquirir e obter acesso a esse recurso. Ou eu vou clicar e abrir esse recurso digital, ou ele vai me dar um código para eu ir lá na prateleira e achar esse recurso, tá? Então tem que me ajudar nisso, então ele tem que dar esse processo. E por fim, navegar e explorar dentro do catálogo. Ele tem que estar uma estrutura que me ajuda a navegar e explorar as representações. Então, esses são os objetivos e funções do catálogo, de acordo com a IFLA, tá? Enfim, gente, essas são as principais referências que eu usei hoje. Essa é uma disciplina bem curtinha, introdutória. Ela é difícil por isso, né? Porque vocês querem saber mais, né? Vocês ficam interessados, né? Mas o que é isso mesmo? O que é aquilo? E não dá para aprofundar muito, né? Porque senão a gente acaba entrando nas próximas disciplinas e não dá tempo também, né? Mas eu acredito que eu deixei para vocês claro que organizar a informação não é algo simples. Requer todo um estudo, dedicação, uma profissão, pessoas qualificadas para tratar isso. Então, o bibliotecário é um profissional muito bem educado, que precisa de muita formação e que as coisas, por mais que a gente pense que é simples, não são. Vão ser simples a partir do estudo, para vocês que são profissionais. Com o tempo, a coisa vai tornando simples. Vocês vão chegando a fazer tanto que decoram as coisas. Vai se tornando assim. Mas não é o caso ainda. A disciplina está introduzindo, tá? E eu acho que o objetivo dessa disciplina introdutória é isso, mostrar esse leque, que agora vai ser dividido por cada disciplina. Cada professor vai dando a sua parte e com o tempo vocês vão formando o todo, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui no chat antes da aula terminar. Daqui a pouco o Antônio briga comigo. Onde eu fui me meter? Qualquer profissão é difícil, né, gente? Não seria a de bibliotecário, mas é difícil só no início, depois vai aperfeiçoando, né? Vai adquirindo. Vai dar mais aula, você vai falar sobre as avaliações. Não vou falar sobre as avaliações, vai ter vídeos específicos sobre isso lá no Moodle. A gente vai ter ainda, vamos ter uma palestra ainda com um professor da UFPE sobre a organização da informação do conhecimento, os termos principais, sobre as atividades, vou produzir um vídeo sobre cada uma, um vídeo sobre o plano de ensino, explicando ele melhor, e vou colocar alguns vídeos lá também, com algumas aulinhas extras, sabe? Para complementar o que foi falado hoje, porque a aula de hoje é curtinha, né? Mas, e lembre-se também que é uma disciplina menor, né? Ela é metade de outras disciplinas, não dá para passar muita coisa para vocês, porque tem muita coisa, né? Mas, basicamente, a disciplina, ela tem 3 atividades, tá? Que é a produção de uma resenha do dia da palestra. Vocês vão fazer uma resenha. Tem lá o modelo já no Moodle disponível. A produção de um glossário, também já tem um modelo com os termos que vocês vão produzir. Uma monitora da disciplina está produzindo as fontes que vocês vão utilizar para ajudar a produzir o glossário. Não é obrigatório, vocês podem procurar suas próprias fontes, tá? Mas eu acredito que vai ajudar. Mas já tem lá o modelo com os termos que vocês precisam representar e também um exemplo de uma representação já disponível para vocês. E a outra atividade, por fim, qual que é mesmo? Resenha. E um ensaio sobre questões críticas na área de organização. Vocês vão escolher um tema, Existe uma questão lá, que é se a organização da informação é neutra, né? E aí vocês vão produzir um ensaio reflexivo sobre isso também, que tem os critérios lá, o tamanho da fonte, a quantidade de linhas, está disponível também lá. Mas eu vou produzir um videozinho explicando sobre isso, tá? Gente, é isso. Mais alguma dúvida? Felipe, esse ensaio qual vai ser nossa base? Vai ser o livro base da disciplina? Sim, os textos, as disciplinas e suas próprias experiências também como usuário usando sistemas, tá? Tem lá os critérios. Então, a disciplina é essa, gente. É uma disciplina introdutória, muitas coisas, mas é uma disciplina bem interessante, que aí vocês não chegam nas disciplinas principais sem ter essa noção do todo, né? Agora vocês já têm uma noção de que cada disciplina vai tratar uma parte ali da representação do documento, né? E também uma parte um pouco mais teórica sobre a área e como essa disciplina e essas disciplinas se inserem na área, tá? Vou colocar esse slide disponível lá no no Moodle, na aba da aula inaugural, que tem, dividindo ali as partes, né? Tem uma aba sobre a aula inaugural,
que se não me engano, já está até a apostila lá também, nessa aba, nessa parte, e eu vou acrescentar os slides lá, tá, gente? Qualquer dúvida, eu e as tutoras, Leide e Sara, estamos à disposição. Acredito que as duas estão aqui, tá? Muito obrigado, gente, pela participação da aula, pelos comentários. Obrigado, Sara e Leide, pela participação. Antônio, pela mediação. E vamos aí continuar produzindo essa educação bibliotecária.